Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel. Estamos retornando com a leitura da Parashá desta semana que estamos estudando, que é a Parashá Pinehas. Hoje estamos no quarto dia, metade da semana, e hoje faremos a leitura da quarta Aliyá, da Parashá que estamos estudando, que é a Parashá Pinehas, e a leitura de hoje está no capítulo 27 do livro de Números, Bamidbar, Números, capítulo 27, do verso 6 até o passuque 23. Parashá Pinehas, livro de Bamidbar, Números, capítulo 27, do verso 6 até o passuque 23. Hoje iniciamos o primeiro dia do mês do calendário gregoriano, que é o mês 7, mês de julho, e hoje então, 1º de julho do ano de 2026 e dia 16 de Tamuz do ano de 5.786. Lembrando que amanhã, dia 17, é o dia do nosso jejum, né, de 17 de Tamuz. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a toda a nossa comunidade Anusim Brasil, a todos que nos acompanham diariamente, a todos que têm nos ajudado a manter a nossa comunidade, a conquista de nossos projetos, né? A cada dia a nossa sinagoga vai criando uma estrutura sefarade, né? Estamos aí agora com a aquisição da Bimá Central, as divisórias e também do letreiro, aonde vai ficar ali o nome da nossa sinagoga. Então tudo já está em andamento, Baruch Hashem, mas a gente sabe que isso só é possível quando realmente temos pessoas como você que nos ajudam, que apoiam o nosso trabalho e que enviam as suas contribuições. E nós agradecemos imensamente, e porque todas as contribuições elas nos ajudam tanto na questão das transmissões, no aluguel e nesses projetos que temos para a nossa comunidade. Que Hashem, nosso Deus, abençoe a todos. E se você ainda não é um mantenedor de nossa comunidade, mas se você quiser nos ajudar e puder nos ajudar, nós agradecemos. E você poderá fazer o envio da sua contribuição por esta chave Pix que aparece na tela, que é criciúma@anusimbrasil.com.br. Eu quero também dar as boas-vindas a todos, né? Um ótimo dia, Boker Tov, e a você que hoje, dia 1º do mês de julho, está completando mais um ano de vida. Parabéns para você e votos de muitas felicidades. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura da quarta Aliyá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hami, venatam lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorá. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Justo falaram as filhas de Tsilofihad, dar-lhe-ás posse de herança entre os irmãos de seu pai. Ele lhes fará passar a herança de seu pai. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Quando o homem morrer e não tiver filho, fareis passar a sua herança para sua filha. E se não tiver filha, dareis sua herança a seus irmãos. E se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. E se não tiver irmãos o seu pai, dareis sua herança ao parente mais chegado de sua família. E herdá-la-á, e isso ficará para os filhos de Israel, por estatuto de juízo, como ordenou
o Eterno a Moshe. E disse o Eterno a Moshe: sobe a este monte, a Abirã, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás juntado a teu povo, também tu, como foi juntado a Arão teu irmão. Porquanto vos rebelastes no deserto de Tzim, na briga da congregação contra a minha ordem de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas da briga de Cádiz, no deserto de Tzim. E falou Moshe ao Eterno, dizendo: que o Eterno Deus dos espíritos de toda criatura nomeie um homem sobre a congregação, que saia diante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que não seja a congregação do Eterno como as ovelhas que não têm pastor. E disse o Eterno a Moshe: toma para ti a Josué, filho de Nun, homem do qual há este espírito, e porás tua mão sobre ele, e os fará estar diante de Elazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação. E o recomendarás à vista deles, e darás de teu brilho para a ele, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e diante de Elazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o juízo dos Urim, diante do Eterno, conforme o seu dito sairão e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moshe como lhe ordenou o Eterno, e tomou a Josué e o fez estar diante de Elazar, o sacerdote, e diante de toda a congregação, e pôs suas mãos sobre a cabeça, sobre ele, e recomendou-o como falou o Eterno, por intermédio de Moshe. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayu lanu atah betoheinu. Baru atah Adonai noten hatorah. Seguimos com a leitura da Parashá Pinehas, hoje a quarta aliá, e na leitura anterior, na terceira aliá, nós vimos que as filhas de Tzilofehad vieram ter com Moshe, trazendo ali uma reclamação, digamos assim, fazendo um pedido também a Moshe acerca da herança, até nesse momento, né, de acordo com o que a Torá nos apresenta, a herança era somente passada para os filhos homens, né? Somente os homens recebiam herança. E foi justamente esta reclamação, digamos, entre aspas, né, que as filhas de Tzilofehad vieram a fazer com Moshe. E como era uma questão de lei, de mandamento, Moshe não pôde mudar o mandamento sem antes ter com o Eterno. E Moshe foi ter com o Eterno e levando esse pedido, né, essa petição feita pelas filhas de Tzilofehad. E o que o Eterno disse? O Eterno disse que era justo o pedido que elas estavam fazendo e que elas realmente tinham direito a essa herança, porque ele havia tido 4 filhas, o Tzilofehad teria tido 4 filhas e nenhum filho. Então elas também, né, precisavam se manter, então precisavam de terra para sua sobrevivência. Então disse o Eterno que as filhas de Tzilofehad tinham razão, né? Era justo o pedido que elas estavam fazendo. E a partir disso é estabelecido um princípio legal, né? Então, quando um homem morrer e ele não tiver filhos, homens, né, sua herança poderá passar então para as filhas. E uma das coisas que nossos sábios falam
foi a maneira como elas fizeram a reclamação. Então, a maneira que elas fizeram foi totalmente diferente da reclamação feita por Cora, Datã e Abirã. A maneira como eles reclamaram foi de forma diferente e eles foi uma reclamação que gerou uma rebelião. Foi de uma forma diferente, né? Então elas também fizeram a sua reclamação e de maneira que de forma correta. Elas vieram ter com Moshe, elas reclamaram, elas fizeram a sua reclamação. Então, diferente de Cora, elas não se rebelaram, né? Mas apresentaram um pedido que tinha fundamento. E elas não buscavam apenas a riqueza, né? A herança material, mas sim o seu lugar dentro do povo. Então, todos nós podemos fazer reclamações. Nós podemos reclamar? Sim, nós podemos reclamar. Todos nós temos o direito de fazermos as nossas reclamações, porque afinal de contas, a lei, ela que nos determina aquilo que podemos e o que não podemos fazer. Então, quando nós reclamamos, apresentamos uma reclamação com base dentro da lei, então é direito, podemos reclamar. E quando não, mas é uma coisa justa, pode também se criar uma lei sendo uma questão justa, como foi o pedido dessas mulheres. Então, todos nós podemos reclamar, podemos fazer as nossas reclamações, mas não pública, não expondo as pessoas, mas no particular. Foi o que elas fizeram e foi o que nós falávamos há poucos dias, né? Então, elas fizeram a forma correta, elas foram, falaram com Moshe, falaram com o líder: olha, nós somos filha de Tzlofehad, nosso pai não morreu como morreu Cora, não foi por rebelião, foi por isso, foi por aquilo. E Moshe então levou o caso delas perante Hashem, e Hashem determinou sim que elas tinham este direito. Então, quando você tiver alguma reclamação, faça, mas a maneira como se faz a reclamação é que temos que realmente ter cuidado, não de forma pública, mas sempre de forma privada, procurando a pessoa a quem você tem a reclamação. Isso pode ajudar, sim, muito no crescimento em qualquer parte da nossa vida, tanto material como espiritual. Tá bem? Ficamos então por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia. Que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente, os guarde livrando de todo mal e de todo perigo. Lembrando então que amanhã, quinta-feira, 17 de Tammuz, é o dia do nosso jejum. Ok? Um grande abraço, fique com Deus. Shalom, shalom, Boker Tov.